Fala pessoal, Rinaldo aqui. E hoje a gente vai aprender sobre uma novidade do Java 8, que são os métodos estáticos em interfaces. Primeiro, eu queria dizer que eu já sei que tem gente esperando mais conteúdo sobre streams e sobre optionals, e esse conteúdo tá a caminho, beleza? Não se preocupem que já já ele chega. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os métodos estáticos em interfaces. Bom, vamos começar falando sobre os métodos estáticos que a gente já conhece até o Java 7, né? Um exemplo que você provavelmente já conhece, já usou, é o método collections.shuffle. Ele é um método que você passa uma lista para ele e ele embaralha essa lista. Bom, esse aqui é um método estático. Vocês podem perceber que eu não tive que criar um novo objeto, não teve new de nada aqui, para poder chamar esse método, né? Eu chamei o método diretamente na classe, né? O nome da classe, ponto, o nome do método. Se a gente for olhar a definição dele, vocês vão ver que é um método estático e por isso a gente consegue fazer isso. Bom, para você provavelmente já conhece, né? Porque isso daqui a gente já tinha até o Java 7 normal. Bom, em que conceito que eu queria entrar aqui? É nesse conceito desse tipo de classe, que nem a classe de collections, que são as classes utilitárias, beleza? Por que tem esse nome de classe utilitária? Se a gente for dar uma olhada nessa classe collections aqui, é uma classe da JDK, tá? Ela é uma classe que tem um construtor privado, ou seja, você não consegue fazer new collections, né, e criar um objeto do tipo collections. E se você for olhar a lista de métodos que tem nessa classe, um monte de métodos estáticos, né? Só tem métodos estáticos aqui e outras subclasses estáticas também. Mas assim, é um monte de método estático numa classe que não pode ser instanciada, né? Então é uma classe que você só consegue chamar os métodos desse jeito aqui que eu mostrei no exemplo, né? Tem um monte de método aqui que você pode chamar. Isso daqui é um exemplo de uma classe utilitária, porque ela é uma classe que você não instancia, né? É uma classe que ela tem vários métodos prontos para você conseguir usar em qualquer lugar do seu código sem precisar criar uma nova instância de um objeto. Na JDK, a gente tem alguns exemplos de classes que seguem esse padrão de só ter métodos estáticos. A Collections é uma delas, né? A gente tem a classe Arrays também. A classe Arrays segue esse mesmo padrão. Ela tem um construtor privado, ou seja, você não consegue fazer new arrays, e ela tem uma lista de métodos estáticos do mesmo jeito lá da classe Collections, né? Métodos utilitários. A classe Streams também, desde o Java 8, ela é parecida, ela tem um construtor privado, ela até lança uma exceção aqui se você tentar chamar esse construtor de alguma forma. E tem algumas coisas estáticas aqui também para a gente usar. E como último exemplo, a gente tem também a classe Math, que é um pouquinho mais antiga, né? Já está lá desde o Java 1, mas da mesma forma tem aqui o construtor privado e é uma classe cheia de operações matemáticas aqui que você pode fazer, todas também aqui distribuídas em métodos estáticos. Bom, esses são os exemplos dentro da JDK. Você, como programador Java, também já deve conhecer as bibliotecas da Apache Commons, né? Que são essas classes aqui, ó, ArrayUtils, char7utils, charutils, randomutils aqui, randomstrings, stringutils, enfim. Todas essas classes aqui da Apache Commons, elas seguem essa mesma ideia. Ela é uma classe utilitária que só tem métodos estáticos para você usar meio que de forma estruturada. Bom, qual que é o problema com esse tipo com essa prática, né? Essa forma de organizar os métodos dentro de uma classe? Bom, basicamente, esse padrão ele não segue a ideia de orientação a objeto. A orientação a objeto ela diz que nós temos classes, dessas classes nós instanciamos objetos, e esses objetos têm comportamentos, que são os métodos que estão ali dentro. Quando você tem uma classe que tem um monte de método utilitário para você chamar sem ter que instanciar objeto nenhum, o que você tem aqui não é orientação a objeto, né? Inclusive, se no Java isso fosse possível, você nem teria esses métodos dentro de uma classe, né? Você poderia ter eles no arquivo. Um arquivo com um monte de método solto, como outras linguagens permitem, né? Você tem linguagens que você tem lá um arquivo cheio de função e você chama essas funções sempre sem que essas funções estejam dentro de uma classe. No Java, a gente só pode ter método dentro de classe, então a gente acaba criando uma classe, põe um construtor privado nela para ninguém conseguir instanciar,
e coloca um monte de método estático ali dentro. Bom, entendendo esse conceito, não necessariamente isso é um problema, né? Se você souber utilizar da forma certa, não tem problema nenhum. É só uma outra forma de programar que não segue orientação a objeto. Bom, quando que a gente deveria utilizar, então, esse tipo de classe, né? Esse tipo de agrupamento? Bom, eu diria que um bom exemplo de quando... aliás, um exemplo de que eu vejo as pessoas utilizarem que não deveria é quando elas têm, por exemplo, uma classe pessoa aqui, por exemplo, né? E aí ela quer fazer um método, por exemplo, de calcular velocidade, né? Calcular velocidade. Aí ela passa aqui uma distância e um tempo, por exemplo, né? E aí ela coloca esse método dentro de uma classe pessoa útil aqui, né? Seguindo lá o padrão de nomenclatura da Apache. Aí cria um método estático aqui dentro e chama esse método aqui, né? Enfim, não vou fazer toda a implementação aqui, mas enfim. Cria esse método aqui dentro e chama esse método aqui em pessoa útil. Bom, nesse exemplo, eu particularmente não faria dessa forma, tá? Eu não gosto muito dessa questão de ficar criando uma classe utilitária se eu posso fazer isso na própria classe pessoa. Mas tem muita gente que faz isso daqui, né? A pessoa cria um método estático numa classe utilitária porque de alguma forma ela acha que essa organização é melhor. Eu preferiria ter esse método aqui como um método do próprio objeto pessoa. Então, sem ser um método estático, eu faria esse método aqui dentro sem ser estático, né? Dentro da classe pessoa e chamaria aqui no meu objeto pessoa esse método aqui, certo? Teria uma variável aqui e chamaria aqui, tudo bem? Então, assim, eu não gosto dessa abordagem de criar classes utilitárias quando você tem acesso à própria classe que poderia ter esse método, né? Enfim, e geralmente, esse exemplo aqui eu passei dois números aleatórios, mas geralmente esse método aqui, ele vai utilizar atributos da pessoa, né? Então a pessoa vai ter aqui, sei lá, altura, né? E de alguma forma isso daqui pode influenciar aqui na velocidade. E aí ela vai usar esse atributo aqui dentro. Então assim, eu não vejo necessidade de criar uma outra classe para colocar esse método lá dentro. A não ser que você não tenha acesso à classe pessoa. Se a classe pessoa for uma classe de outra biblioteca, que não é sua, não foi você que fez, aí sim eu entendo, né? Você tem que criar uma outra classe para, digamos assim, estender a funcionalidade daquela classe que está numa biblioteca e que você não consegue alterar. Isso é muito comum de acontecer e, nesse caso, pelo menos no Java, a gente não tem muita opção além de criar uma classe utilitária. Existem outras linguagens que você consegue fazer, estender, né, aquela classe que você está usando da biblioteca com mais métodos. No Java isso não é possível, então a gente acaba tendo que criar uma classe utilitária para fazer isso. Então, assim, se a classe não é sua, beleza, eu entendo. Se a classe for sua, cara, eu não criaria uma classe utilitária, eu faria o método lá dentro mesmo. Mas, onde que eu queria chegar mais especificamente com esse vídeo? É quando a gente tem uma estrutura de interfaces. Então, assim, eu vou começar dando o exemplo da própria JDK. Aqui no início do vídeo, eu usei essa classe Collections aqui, né, e mostrei que ela tem vários métodos estáticos. Bom, se vocês forem ver, existe a interface Collection, certo? No Java, você provavelmente já conhece, né? Ela é a interface da onde a gente tem set, tem list e etc. E essa interface aqui, ela basicamente é a interface que é a mãe de todas as outras coleções que a gente tem no Java, né? Então, assim, a interface list está abaixo dela, e a implementação, por exemplo, de array list implementa list e a interface list estende a interface de collection. E aí, quem fez essa implementação do Java resolveu criar uma classe chamada collections para armazenar vários métodos estáticos que são úteis para várias implementações diferentes de collection.
Por que que ele não tinha como fazer isso na própria classe, como eu mostrei ali no exemplo pessoa, né? No exemplo pessoa, a gente colocou o método dentro da própria classe pessoa. Aqui ele não tem como fazer isso, porque collection é uma interface. Então, assim, ele não conseguiria colocar esse monte de método estático aqui dentro da interface. Além disso, ele não colocaria isso em implementações específicas, como por exemplo em ArrayList. A ArrayList é uma classe, então ele poderia teoricamente colocar esses métodos aqui dentro. Bom, mas aí esse método não poderia ser utilizado para outras implementações de lista, como linked list, por exemplo, né? O método ia estar lá dentro de ArrayList, aí eu não ia conseguir usar em linked list. Então, assim, você entra numa situação que você não tinha muita opção, né? Eu tinha que criar uma classe para colocar esses métodos todos lá dentro, que são métodos que a pessoa vai poder usar com list, com set, né? com ArrayList, com linked list, com todas as implementações possíveis. Agora, com o Java 8, essa é a grande novidade, nós podemos colocar métodos estáticos dentro de interface. Então, assim, digamos que a gente tem uma interface corredor aqui dentro. Essa interface, por exemplo, eu consigo ter um método estático aqui, chamado calcular velocidade, que recebe, por exemplo, não sei, uma distância e um tempo. Eu agora consigo fazer essa implementação aqui dentro da própria interface. Colocar esse método estático direto dentro da interface. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer return distância sobre o tempo. E aqui eu conseguiria chamar esse método direto na interface. Passando aqui, por exemplo, 8 e 2. Então, assim, percebam que eu estou chamando um método estático direto em uma interface. Isso não era possível até o Java 8, né? Antes do Java 8. Se eu executar esse método aqui, vocês vão ver imprimir aqui o número 4 no terminal, que é o 8 dividido por 2. Bom, sabendo disso daqui, a gente consegue entender que talvez, quando foi feito lá a classe Collections, se a gente tivesse Java 8, talvez não fosse necessário criar essa classe aqui. Talvez esses métodos estáticos aqui pudessem estar dentro da própria interface de Collection, pelo menos alguns deles. É claro que isso vai depender de como que você está organizando o seu código, tá? Não necessariamente você vai pegar todos esses métodos e colocar dentro de uma interface. Isso tem que fazer sentido com a sua interface. E outra coisa muito importante, ainda não é uma boa prática você criar uma interface só para colocar um monte de método estático dentro dela. Né? Interfaces foram feitas para serem implementadas. Então, se você quer criar uma classe utilitária, né, com esses métodos, continue criando uma classe. Não crie uma interface só para colocar esse monte de método lá dentro. Agora, se você já tem uma interface, como no nosso exemplo aqui, você tem a interface corredor, e aí você tem aqui uma classe pessoa, né, que implementa o corredor. Você não precisa, por exemplo, criar aqui uma outra classe, sei lá, corredor útil, né? Corredor úteis aqui e implementar o seu método estático aqui dentro. Você não precisa mais fazer isso. Você pode colocar isso direto na interface corredor. Como eu falei, isso vai depender da quantidade de método que você tem e etc. Mas, em geral, você agora consegue fazer isso de uma forma que esse método aqui vai ser útil para todo mundo que implementa a interface corredor. Né? Isso é por isso que o Java trouxe os métodos estáticos da interface, para você poder colocar dentro dela métodos que vão ser úteis para aquelas classes que implementam corredor. Bom, o que a gente tem que lembrar de importante, principalmente se você vai fazer a certificação de Java 8, tá? Se você vai fazer a certificação de Java 8, preste muita atenção nesses detalhezinhos aqui. Os métodos estáticos, deixa eu até voltar com eles aqui. Os métodos estáticos em interfaces não fazem parte da API da interface. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo chamar esse método em cima da classe pessoa. A classe pessoa implementa a interface corredor, a interface corredor tem esse método estático, mas eu não consigo chamar direto aqui na classe pessoa. Vocês podem ver que não está compilando aqui.
Por que eu não consigo fazer isso? Porque esse método aqui, ele é só da interface, tá? Ele não é, de quem implementa a interface. Então, assim, ele não faz parte da API da interface, beleza? Nem se eu criar uma instância aqui, por exemplo, de pessoa, eu não consigo chamar esse método, tá? Então, assim, de fato, esse método aqui só pode ser chamado na interface corredor, tá? Não tem outra forma de eu chamar. Isso daqui pode virar pegadinha na prova de certificação. Outra coisa muito importante. Vocês podem ver que eu não coloquei um modificador de acesso aqui, mas os métodos estáticos em interface sempre são públicos. E isso segue o mesmo padrão dos métodos que a gente sempre teve em interface, né? Dos métodos comuns de interface. Quando eu faço um método desse aqui, por exemplo, dentro da interface, que não é estático, ele é público. Mesmo que eu não escreva aqui o modificador public, ele é público. Os métodos estáticos seguem a mesma ideia. Eles sempre são públicos. Inclusive, se eu tentar colocar um private aqui, por exemplo, vocês vão ver que já estoura um erro aqui. Bom, e por último, também muito importante para a certificação, é que eles não são abstratos, não são abstract. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar só ao exemplo do método aqui. Quando a gente tem um método na interface, como esse método correr aqui, apesar de não estar escrito, ele é abstrato, certo? Porque ele não tem uma implementação. Então, sempre que eu tenho um método comum aqui numa interface, ele é abstrato, tá? Os métodos estáticos não são abstratos, né? E assim, isso fica claro porque eles têm aqui de fato uma implementação. Então, assim, ele não é um método abstrato, ele tem a implementação dele, ele tem um corpo aqui. Então, assim, se você tentar colocar um abstract aqui, isso não vai compilar, né? Vai dar erro. Então, assim, ele tem algo em comum com os métodos antigos, que ele é público, como os métodos antigos, mas ele tem algo diferente dos métodos antigos, que ele não é abstract, tá? Não é abstract. Bom, pessoal, isso quer dizer que você nunca vai mais criar uma classe utilitária, né? Essa classe com métodos utilitários, ou que aquelas classes da Apache Commons estão erradas? Não, tá? Não necessariamente. Você pode chegar numa conclusão de que você, não sei, tem muitos métodos para colocar na sua interface, ou você tem muitos que não fariam sentido estar na sua interface, né? Porque talvez eles não sejam métodos úteis para todas as classes que implementam aquela interface. Então, assim, você vai ter que avaliar caso a caso, mas se você tem interfaces que geralmente, né, são pequenas, né, e você tem métodos que podem ser úteis para várias classes que implementam essa interface, considere colocar esse método estático dentro da própria interface, ao invés de criar uma classe nova, né, uma classe utilitária, que geralmente quem vai utilizar a sua biblioteca ou o seu código não sabe da existência dessa classe, né? Você tem que conhecer essa classe, saber que ela existe, assim como as classes do Java, você tem que saber que a classe collections existe, que a classe arrays existe, né? A streams, a math. Você tem que saber da existência dessas classes para conseguir utilizar. Enquanto que a interface collection, teoricamente você não precisa saber da existência dela, porque assim, você não precisa se preocupar com isso, porque se você está usando a classe ArrayList, por exemplo, e seguir aqui a hierarquia, você vai ver que ela implementa list, né? Que list já estende collection. Então, assim, não é que você não precisa conhecer a interface collection, mas ela já faz parte dessa hierarquia, né? Se você for seguir o código aqui, você encontra. A classe collections não, ela está solta aqui, né? Você não vai chegar nela se você não a conhecer de fato, não ler em algum lugar sobre essa classe. Então, assim, você tem que avaliar com cuidado se compensa, se não compensa colocar dentro da interface, mas é mais uma forma, né, de você implementar seu código sem precisar criar uma classe nova e sem precisar que as pessoas que vão utilizar o seu código conheçam sobre a existência de uma nova classe. Bom, eu espero que você consiga ter aprendido sobre métodos estáticos em interfaces, beleza? Mas, pessoal, tem algo muito importante aqui. Se você viu esse vídeo, aprendeu sobre métodos estáticos em interfaces, mas ficar 2 semanas sem mexer com isso, você vai esquecer. Não tem como, né? O conhecimento ele não se instala automaticamente. Então, assim, lá no meu site, eu fiz aqui um artigo
onde eu falo exatamente tudo isso que eu falei no vídeo, né? É um resuminho aqui escrito, tem os mesmos exemplos que eu falei no vídeo, mas aqui você tem os métodos também para você copiar, para você brincar, né? Então, assim, copia esses métodos aqui, joga aí na sua IDE, né? Brinca um pouquinho com isso, pratica um pouco, senão você vai esquecer, não tem como. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ensinado para você um pouquinho mais sobre métodos estáticos da interface, sobre Java 8, e que você consiga utilizar isso no seu projeto para você ter um código melhor e entregar o seu projeto mais rápido. Muito obrigado por assistir esse vídeo, beleza? Se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos e se você ativar aí o sininho, ativar as notificações, você fica sabendo assim que eu mandar um vídeo novo. Me segue lá no Twitter para você aprender um pouquinho mais diariamente também e acessa lá o meu site para ver o resumo desse vídeo aqui, o artigo desse vídeo e artigos também de outros vídeos que estão lá. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.